A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro, o ferro aos pés. Havia também a máscara de Flandres, era grotesca tal máscara. Mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez ao cruel. Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta de suas lojas. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais de fugido. O nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso, em alguma vez, o gosto de servir também, ainda que por outra via, dava um impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Cândido Neves, em Família Candinho, é a pessoa a quem se liga a história de uma fuga, cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Tinha um defeito grave esse homem, não aguentava emprego nem ofício. Carência de estabilidade, é o que ele chamava de caiporismo. Quando veio a paixão da moça Clara, não tinha ele mais que dívidas, ainda que poucas, porque morava com um primo entalhador. Queria ter um trabalho quando casasse, e o casamento não se demorou muito. Contava 30 anos, Clara 22. Ela era órfã, morava com sua tia, Mônica, e cosia com ela. O amor traz sobrescritos. Quando a moça viu Cândido Neves, sentiu-se que era este o possível marido, o marido verdadeiro e único. O casamento fez-se 11 meses depois, e foi a mais bela festa das relações dos noivos. Tia Mônica, depois do casamento na casa pobre onde eles abrigavam-se, falou-lhes uma vez nos filhos possíveis. Eles queriam um só, embora viesse agravar a necessidade. Porém, ela disse-lhes que se tivessem um filho morreriam de fome, tendo a resposta de Clara que Nossa Senhora iria dar-lhes de comer. A alegria era comum aos três. Não davam o que comer, mas davam o que rir, e o riso digeria-se sem esforço. Um dia, porém, deu sinal de si a criança. Tia Mônica ficou desorientada com a grande notícia, preocupada com as condições que estavam vivendo. Dizia ao casal que não tinham condições de criar a criança, se nem Candinho tinha um emprego fixo. Pegar escravos fugidos trouxe a Cândido um encanto novo. Não o obrigava a estar sentado por longas horas. Só exigia força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda. Lia anúncios, copiava-os, metia no bolso e saía às pesquisas. Tinha boa memória, fixados aos sinais e aos costumes de um escravo fugido. Gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo à força. Era muita agilidade também. Um dia, os lucros entraram a escassear. Quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram a subir. Sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros tempos. Clara não tinha sequer tempo de remendar a roupa ao marido, tanta era a necessidade de coser para fora. Tia Mônica ajudava a sobrinha naturalmente. Quando ele chegava, via-se-lhe pela cara que não trazia vintém. Jantava e saía outra vez, à cata de algum fugido. A natureza ia andando, o feto crescia, até fazer-se pesado à mãe antes de nascer. Chegou o 8º mês, mês de angústias e necessidades, menos ainda que o 9º, cuja narração dispenso também. Melhor é dizer somente os seus efeitos, não podiam ser mais amargos. Foi na última semana do derradeiro mês que a tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos ajeitados. Cândido arregalou os olhos para a tia e acabou dando um murro na mesa de jantar. A casa, que era velha e desconjuntada, estava quase a se desfazer inteiramente. Logo após, alguém batia à porta.
Era o dono da casa cobrando os aluguéis vencidos e que não podia esperar mais. Se dentro de 5 dias não fosse pago, poluía na rua. Cândido saiu por outro lado. Nesses lances não chegava nunca o desespero. Contava com alguém empréstimo. Não sabia como nem onde, mas contava. Depois recorreu aos anúncios. Achou vários, alguns já velhos, mas em vão os buscava desde muito. Gastou algumas horas sem proveito e tornou para casa. Ao fim do 4º dia, não achou recursos, lançou mão de empenhos, foi a pessoas amigas de proprietário, não alcançando mais do que a ordem de mudança. A situação era aguda, não achavam casa, nem contavam com a pessoa que lhes emprestasse alguma. Era ir para a rua. Não contavam com a tia. Tia Mônica teve a arte de alcançar aposento para os 3 na casa de uma senhora velha e rica, que lhe prometeu emprestar os quartos baixos da casa, no fundo da cocheira, para os lados de um pátio. Teve ainda a arte maior de não dizer nada aos 2, para que Cândido Neves, no desespero da crise, começasse por rejeitar o filho e acabasse alcançando algum meio seguro e regular de obter dinheiro, emendar a vida, em suma. Ouvia as queixas de Clara sem as repetir, é certo, mas sim as consolar. Postos fora de casa, passaram o aposento de favor e 2 dias depois nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme e a tristeza também. Tia Mônica insistiu em dar a criança roda. Se você não a quer levar, deixe isso comigo. Eu vou à Rua dos Barbonos. Cândido Neves pediu que não, que esperasse que ele mesmo a levaria. Notai que era um menino e que ambos os pais desejavam justamente esse sexo. Mas lhe deram algum leite, mas como chovesse à noite, assentou o pai levá-la à roda na noite seguinte. Naquela reviu todas as suas notas de escravos fugidos. As gratificações, pela maior parte, eram promessas. Algumas traziam a soma escrita escassa. Uma, porém, subia a 100.000 réis. Tratava-se de uma mulata, vinham indicações de gesto e de vestido. Cândido Neves andara a pesquisá-la, sem melhor fortuna. Saiu de manhã a ver e indagar pela rua e largo da Carioca, Rua do Parto e da Ajuda, onde ela parecia andar, segundo o anúncio. Não achou, apenas um farmacêutico da Rua da Ajuda se lembrava de ter vendido uma onça de qualquer droga 3 dias antes a pessoa que tinha os sinais indicados. Cândido parecia falar como o dono da escrava e agradeceu cortesmente a notícia. Não foi mais feliz com outros fugidos de gratificação incerta ou barata. Voltou para a triste casa que lhe haviam emprestado. Tia Mônica arranjara de si mesma a dieta para a recente mãe e tinha já o menino para ser levado à roda. O pai, não obstante o acordo feito, mal pôde esconder a dor do espetáculo. Não quis comer o que tia Mônica lhe guardara. Não tinha fome, disse, e era verdade. Cogitou 1000 modos de ficar com o filho. Nenhum prestava. Não podia esquecer o próprio albergue em que vivia. Consultou a mulher, que se mostrou resignada. Tia Mônica pintara-lhe a criação do menino. Seria maior a miséria, podendo suceder que o filho achasse a morte sem recurso. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa. Pediu à mulher que lhe desse o filho, o resto do leite que ele bebera da mãe. Assim se fez, o pequeno adormeceu. O pai pegou ele e saiu na direção da Rua dos Barbonos. Que pensasse mais de uma vez em voltar para casa com ele é certo. Não menos certo é que o agasalhava muito, que o beijava, que cobria o rosto para preservá-lo do sereno. Ao entrar na rua da Guarda Velha, Cândido começou a afrouxar o passo. Entregaria seu filho o mais tarde possível. Mas não sendo a rua infinita, ou sequer longa, viria acabá-la. Foi então que lhe ocorreu entrar por um dos becos que ligavam aquela à Rua da Ajuda. Chegou ao fim do beco e, indo a dobrar à direita na direção do Largo da Ajuda, viu do lado oposto um vulto de uma mulher. Era a mulata fugida. Não deu aqui a comoção de Cândido Neves, por não podê-lo fazer com a intensidade real. Um objetivo basta, digamos enorme. Descendo a mulher, desceu ele também. A poucos passos estava a farmácia onde obtivera a informação que referi acima. Entrou, achou o farmacêutico, pediu-lhe a fineza de guardar a criança por um instante, viria buscá-la sem falta.
Cândido Neves não lhe deu tempo de dizer nada, saiu correndo, atravessou a rua, até o ponto que pudesse pegar a mulher sem dar alarma. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço da corda de algibeira, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu e quis fugir. Pediu então que a soltasse pelo amor de Deus, que estava grávida, implorava que a soltasse, que o serviria se a soltasse. Mas Cândido só mandou que ela continuasse a andar. Foi arrastando a escrava pela rua dos Ourives, em direção à da alfândega, onde residia o senhor. Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali, ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa. Ao abrir a porta, o senhor disse que era mesmo sua escrava, que tinha fugido e mandou entrar. Arminda caiu no corredor, no chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida nesse mundo. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram. Quaisquer fossem, urgia correr à Rua da Ajuda, e foi o que ele fez, sem querer conhecer as consequências do desastre. Quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem o filho que lhe entregara. Quis esganá-lo. Felizmente, o farmacêutico explicou tudo a tempo. O menino estava lá dentro com a família. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava fujona, de há pouco. Fúria diversa, naturalmente, fúria de amor. Agradeceu depressa e mal, e saiu às carreiras, não para a roda dos enjeitados, mas para a casa de empréstimo, com o filho e as 100.000 réis de gratificação. Nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração.